A Terra é plana? Eu acho que é. Se não, por que a gente chamaria ela de planeta? Deveria ser outro nome. Redondeta, esfereta, qualquer outro nome. Se é planeta é porque é plano. Esse é o melhor argumento que tem a favor da Terra plana. Eu sou o Vinícius e hoje a gente vai ver um pedaço de um debate do César Cavalcante com outro rapaz, nossa, eu esqueci o nome dele agora, Vitor Pimenta. A gente vai ver então o debate entre o terraplanista Vitor Pimenta e o pastor César Cavalcante. E eles vão ver Terra plana à luz da Bíblia. Será que o cristão pode acreditar na Terra esférica? Quem acredita na Terra esférica está influenciado pelo diabo, pelo demônio, faz parte de um plano conspiratório, chefiado pelas principais famílias do mundo, instrumentalizado ou instrumentalizando a NASA. A NASA está nesse golpe todo, querendo que a gente acredite que a Terra é plana. Por quê? Aliás, que a Terra é esférica. Por que a galera quer que a gente acredite que a Terra é esférica? E por que só essa galerinha aí dos terraplanistas sabem da verdade? Vamos ver se a gente consegue resposta para isso tudo aqui. Uma resposta que, sinceramente, que geralmente já vi muita gente falando sobre Terra plana e eu não consigo entender, é que, segundo eles, existe uma conspiração, né? Que diz que a Terra é plana. Tudo, a gente está sendo iludido, está sendo enganado pelos filmes, pela NASA, pelos globalistas. A gente está sendo enganado. Por quê? O que saber ou o que pensar que a Terra é um globo? Qual é o prejuízo que isso traz? E eles falam até de prejuízo espiritual. Vamos ver se a gente entende tudo isso aqui. Não sei se a gente vai conseguir ver tudo. Tem 23 minutos aqui, o corte. A gente vai ver o que der para o vídeo não ficar extenso demais. No máximo uma meia hora, vamos ver. Não vamos ver, né? Não vou falar nada não, vamos só ver. Vamos lá. Por que você acha que a Terra é plana? Por que você acha que a Bíblia defende a Terra plana? Dá uma visão geral para todos os nossos ouvintes. A Bíblia defende a Terra plana? Na verdade, eu não acho que a Terra é plana. Eu tenho certeza absoluta que ela é plana. E a base nossa é bíblica. A Terra plana ela abrange 3 grandes pontos: a religiosa, a história e a científica. Como nós apresentamos no nosso evento ontem aqui, né? A FlatCon. E FlatCon é brabo. O que eu tenho certeza, né, quando eu vejo a Bíblia mencionando o formato da Terra, é quando eu vejo a criação do firmamento, quando eu vejo que Deus traçou limites circulares na superfície das águas. Ele traça, ele informa, deixa muito claro que a Terra toma forma como barro sob o sinete. E dentre outras passagens que eu vou estar mostrando aqui para vocês, e a gente vai analisar se a Bíblia traz ou não isso. E você que está assistindo, eu peço, né, que você esvazie a xícara, tá? Ou seja, vamos ficar neutros e ver tudo que eu vou estar apresentando aqui para depois você que discorda desse assunto fazer a sua análise e, quem sabe, usar isso para um estudo futuro. Muito bem, obrigado, Vitor. Pastor. Gente, para ser bem sincero aqui, o Vitor Pimenta já deixou a opinião dele, já disse que a Bíblia tem versículos que amparam o fato da Terra ser plana, ou pelo menos indicam, né, apontam na direção da Terra ser plana. Se o debate é versículos bíblicos comprovando coisas, a Terra plana ganha, tá? Eu sei que eu comecei brincando aqui, mas eu vou falar a verdade para vocês. Se a leitura que nós fazemos da Bíblia é uma leitura literalista, de que se está escrito é verdade daquele jeitinho que está escrito, se é essa a leitura que a gente deve fazer da Bíblia, se a sua compreensão da Bíblia é as coisas são do jeitinho que está lá, se Deus criou o mundo em 6 dias, se lá está falando que criou o mundo em 6 dias, então é literalmente 6 dias. Não há margem para outro tipo de entendimento, não há margem para outro tipo de interpretação, qualquer outra coisa fora disso é heresia. Então, se você tem esse tipo de pensamento, se as coisas que estão ali você lê de forma literalista, a conclusão a que você vai chegar, se você for coerente, é que a Terra é plana. Pelos indícios que os textos dão, vão levar à conclusão ou de uma Terra plana ou de um cosmos muito diferente do que o
que a ciência elaborou depois do iluminismo, do desenvolvimento, do despertar científico com o iluminismo, o racionalismo humano. Porque a gente tem que entender que a Bíblia ela foi escrita dentro de um contexto onde a percepção que se tinha do cosmos era essa. Então é isso que é interessante. A gente precisa entender essas questões, essas nuances assim. A Bíblia ela foi escrita numa época onde se pensava que a Terra era totalmente diferente do que se pensa agora. Alguns filósofos, algumas pessoas, alguns matemáticos, físicos poderiam desconfiar, poderiam ter outras percepções. Lá, há muito tempo atrás, já havia um cálculo que calculava como que chama, gente? O tamanho da Terra. O tamanho da Terra. Enfim, já teve gente que chegou a essa conclusão. Agora, no geral, a percepção é de que a Terra ou era plana, ou era uma plataforma sobre o espaço. Não se tinha muito essa questão de a Terra ser um globo e tal. Até porque as coisas, era tudo muito místico, e o místico era misturado com o natural. Não havia uma separação de ciências da natureza, entende? Ciências da natureza, física, cosmologia. Essas coisas, elas eram todas juntas ali, tudo junto com religião. Então havia essa percepção mesmo de que os deuses estavam por cima e abaixo estava a criação, abaixo da abóboda da terra, como se houvesse uma cúpula, um domo sobre a terra. Então a percepção bíblica é mais ou menos essa mesmo. Aí é que está a questão. Como a gente deve lidar com isso? Se já está provado por A mais B, tem imagens, gente, tem imagens, vídeos. Tá tudo aí pra gente ver que a Terra é uma esfera, não dá para negar. Apesar desse grupo de terraplanistas que existe aí negando que a Terra é esférica, eles podem negar o quanto quiserem, a Terra é esférica. A questão é como é a nossa, ou como deve ser a nossa leitura bíblica. A gente precisa ter essa percepção, né, de que algumas coisas estão ali e algumas percepções, algumas informações dos autores bíblicos, elas carregam consigo a cultura da época, o pensamento da época, o desenvolvimento, vou colocar científico, apesar de que não havia ainda esse labor científico, mas o desenvolvimento científico da época. Então a Bíblia ela também está restrita ao seu tempo, e ela está restrita a uma linguagem específica, a linguagem que era utilizada naquela época, naquele tempo. Então, se o debate aqui é quem tem mais versículo comprovando o quê? A Terra plana ou a Terra esférica? A Terra plana ganha. Porque o pensamento é muito mais propício a uma Terra plana, o pensamento bíblico, que era o entendimento da época, pré-científico, do que a uma Terra esférica, né? Mas vamos ver o que o César vai dizer também. O César Cavalcante, as suas considerações iniciais. Sempre um privilégio poder falar um pouco da palavra de Deus e o que ela diz a respeito de algum tema. Quando entra em assuntos científicos, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus é muito mais antiga, né, do que as ciências como um todo, as palavras das ciências como um todo, mas ainda assim a Bíblia é o livro dos livros, e posso falar que a Terra, acho que tanto eu quanto o Vitor vamos defender que a Terra é redonda, né? Porque o terraplanismo também redonda né? Mas que a Terra é um globo. Agora ela é uma pizza ou ela é uma bola de futebol? Imagino que ele vai defender também que a Terra é redonda, mas não um globo. E aí a gente pode também trabalhar os textos bíblicos, né? E também temos aí as fotos, né, do planeta. Mas eles não acreditam. Nas fotos eles não acreditam. Eles acham que é tudo editado. Ao vivo agora, se você entrar agora na internet, colocar lá lives de várias estações espaciais, não somente americanas, mas de outros países, Rússia, China e tal, você consegue ver em tempo real a imagem do planeta Terra em live, ao vivo,
exatamente nesse momento, e isso imagino que é uma prova também, e contra foto. Gente, mas é bizarro, né? O tal do negacionismo científico é bizarro. A pessoa, diante de tantas evidências, de tantas imagens, ela ainda bateu o pé e dizer não acredito, é desse jeito. E isso tudo a gente vai percebendo que é por uma má interpretação da Bíblia. É por uma interpretação literalista da Bíblia. É o que faz as pessoas pensarem que a Terra é plana e é o que faz as pessoas cometerem outros equívocos que cometem aí todos os dias e que leva a interpretações estranhas de versículos e o que leva a pregações estranhas e o que leva a comportamentos estranhos de nós cristãos, né? Mas vamos seguir. Não há argumentos, mas vamos em frente, é um prazer conversar sobre isso. Muito bem, olha, Vitor, contra fotos não há argumentos. O pastor César disse que temos fotos, temos vídeos. Como você rebate essas colocações? Na verdade, contra fatos não tem argumentos, né? Contra fotos a gente questiona bastante. Tudo inteligência artificial. Falar de essas fotos espacial, é tudo inteligência nada. artificial. Vamos analisar aqui a questão do cosmologia bíblica. Mas se a gente for, né, querer realmente falar sobre ciência, inclusive, Evelyn, eu deixo até oportunidade para você conhecer o canal, né, do André, onde está apresentando experimentos do André Mariano. Inclusive, seu amigo, o Douglas Inteligentista, participou, certo? 2 vezes, ou foi 3, e os experimentos maravilhosos, tá? Maravilhoso. Mas, assim, o que é que eu trago para vocês de início? Gênesis, criação do mundo, né? Então, o que é que nós temos aqui? Segundo dia da criação, a passagem que eu digo que é a mais ignorada pelos pastores, pelos líderes religiosos, que é: haja um firmamento no meio das águas e separe as águas de cima, as águas primordiais, das águas de baixo. Então, esse firmamento, como é que o pastor César analisa? Como se fosse um Esse céu bíblico sólido, né? Por Pastor sobre César, a terra. contigo. A impressão que dá pela linguagem bíblica. Né? A palavra hebraica ali, ela tem já um sentido de esfericidade ou de redondo, já que a palavra hebraica ali, deixa eu achar aqui a palavra hakiá, que alguns vão dizer hakia, a ideia de algo circular, né? E o firmamento parece que é a forma que a Bíblia se refere ao céu, é esse firmamento, né? E lá nos textos poéticos, Vitor, a Bíblia vai dizer, por exemplo, que Deus habita nos céus dos céus. Então parece que há diferenças, né, nesse firmamento, onde nessa última parte os judeus gostam de dizer que são 7, mas não tem como a gente defender na Bíblia, embora o apóstolo Paulo diga no capítulo 12 da carta aos Coríntios que numa experiência sobrenatural visitou o 3º céu. Certo. Então são essas, não são exatamente camadas, mas só para a gente pensar, e onde Deus está nos céus dos céus. E esse céu atmosférico de águas, que parece sólido nas escrituras, é o que a ciência tem descoberto depois, né? Que tem águas acima, que envolvem o planeta Terra, tanto de norte a sul do planeta. Eu acho que esse aqui é um erro de quem... Inclusive o apresentador aqui, o Dr. Marcos Eberlin, ele é um ícone disso. Eu até quero depois reagir a alguns vídeos dele. E se vocês gostarem da ideia, deixem aí nos comentários. Mas eu acho que é um erro, é um equívoco de cristãos tentarem casar a ciência moderna com a Bíblia. E é disso aqui que eu estou falando. O terraplanista vai ganhar. Porque a Bíblia está muito mais do lado de um pensamento de terra plana, porque era o pensamento das culturas mais antigas e primevas. E essa é a minha crítica, né? Hoje a gente já evoluiu muito para ter gente defendendo terra plana, mas na época da Bíblia, na cultura bíblica, acreditava-se, ou melhor,
não acreditava-se, pelo menos em geral, que a Terra era esférica. A concepção era outra, a concepção de cosmos, de mundo e de Terra era outra. Já se tinha noção de planetas, estrelas e tal, mas o desenho, se você pede, essa que é a questão, se você pede alguém para fazer um desenho para você, se você pede a um egípcio, lá da época de Moisés, se você pede a um cananeu para ele fazer um desenho do cosmos para você, ele não vai desenhar uma esfera. Não é isso que ele pensa que é o cosmos, ou a Terra. O cosmos é muito mais, né? Mas você pede para ele desenhar a Terra, o que a gente chama hoje de planeta, provavelmente ele não desenharia uma esfera, ele desenharia uma outra coisa. Ele tinha outros olhos, outras percepções. Terra esférica, isso estava em debate até o final da Idade Média. Até o final da Idade Média isso estava em debate, isso estava ainda em discussão. Tinha gente, muita gente inclusive, que ainda não entendia isso da Terra ser esférica. Quanto mais nos tempos bíblicos. Então querer pegar, porque essa palavra no original, ela pode dar a entender que a Terra é esférica. Não era, lá a percepção na época não era de uma Terra esférica, não era. Não estou com isso dizendo que os terraplanistas estão certos. Eu estou dizendo que com versículos bíblicos, os terraplanistas vão ter mais amparo. Agora, ao meu ver, eles estão errados, eles estão equivocados. A leitura que eles fazem da Bíblia é uma leitura literalista. Porque se a gente for encarar, não, olha que a Bíblia está dizendo aqui do firmamento, o firmamento é sólido, então não há margem para a gente pensar de outro modo. Todo o desenvolvimento científico que foi feito depois disso é enganador, é contra a Bíblia, está tentando deturpar as verdades bíblicas. Não, se você quer entender a Bíblia de modo literalista, desse modo aqui, então você vai ter que se adequar ao estilo de vida que era vivido lá na época da Mesopotâmia. Você vai ter que se adequar ao estilo de vida que era vivido na época do Antigo Testamento. As leis daquela época, se você vai entender tudo literalisticamente, então é isso que eu estou querendo dizer, a sua vida vai ser bizarra. Você vai ter que viver daquele jeito, que não cabe na sociedade moderna. Você vai viver daquele jeito? Você vai usar aquelas roupas? Você vai congregar em igrejas que se parecem tabernáculos? Então não faz sentido. Você vai continuar fazendo sacrifício de animais? É para fazer de forma literal? Eu até faço a separação, aprendi com o John Alton a fazer essa separação de literal e literalista. Se você quer viver de um modo literalista, você vai ter que voltar a fazer sacrifício de animal. Você vai ter que circuncidar. Você vai ter que fazer essas coisas todas. Então é aí que eu digo que se você for pegar versículo, porque tem um versículo que ampara isso. Gente, com o versículo bíblico, a gente faz um monte de coisa. Com o versículo bíblico, a gente comete absurdos. A gente gera tragédias com versículos bíblicos. Eu aprendi com o pastor Ed René, costuma dizer, uma casa é feita de tijolos, mas um amontoado de tijolos não faz uma casa. Então, a nossa teologia ou a nossa percepção bíblica, ela é feita de versículos, mas um amontoado de versículos não gera uma ideia coerente, uma teologia por si só. Às vezes são versículos desconexos, coisas que eram daquela cultura, daquele tempo, daquele jeito, daquela mentalidade, e a gente está querendo colocar isso hoje, não faz o menor sentido. Hoje, com todo o desenvolvimento que a gente tem, é como se a vontade de Deus fosse que a gente ficasse preso ao tempo bíblico. Para mim, essa é a maior dificuldade. As pessoas não entendem que o Evangelho, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. E ela vai produzindo frutos e vai fazendo a gente evoluir, inclusive como sociedade, com ciência, com desenvolvimento, para tudo, em tecnologia, em cura, em tudo. O Evangelho, ele nos leva a melhorar, a expandir a mente. Agora, essas pessoas, elas estão com a mente enclausurada nos períodos bíblicos ainda e entendem tudo ali literalisticamente. Não expande, não avança.
O conhecimento que a gente vai tendo, conhecimento científico, conhecimento humano, o desenvolvimento em todas as áreas da ciência, a gente deveria se apossar disso e pensar, veja como Deus é grande, olha quantas coisas a gente não sabia e passou a descobrir, olha como o nosso Deus é grandioso, é majestoso. Veja quantos planetas, quantas estrelas, uma infinidade de estrelas, tem mais estrelas no céu do que areias em todas as praias do mar. Esse é o tamanho do nosso Deus? Não. A gente fica reduzidinho, a gente fica dentro da caixinha bíblica e só fica ali dentro. Não, é só isso aqui que está falando aqui. A realidade está toda aqui dentro desse livro. Fora desse livro não tem realidade. Sem entender que esse livro é um start para a expansão do nosso entendimento. O Evangelho continua a agir e segue agindo dentro de nós, florescendo, dando frutos, nos levando a melhorar, a evoluir. E não a ficar preso ali estudando aquele negocinho o tempo todo dentro daquela caixinha, estudando aquilo o tempo todo envolto daquilo e fazendo flatcom. Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Essa é a palavra hebraica para firmamento. Sim, quer a tréplica, Vitor, o que você acha? Eu discordo do pastor. Ele falou certo, a palavra hebraica é herakia, certo? Tá aqui. E o significado dessa palavra é o seguinte: superfície estendida sólida, firmamento, referindo-se à redoma dos céus que sustentam as águas de cima. Por que que os antigos hebreus eles iriam mencionar que ao olhar para o céu teria uma estrutura sólida? E por que que isso iria estar nas escrituras sagradas? Porque isso é uma percepção. Quando você olha para o céu, você vê o azul, parece que tem uma parede azul ali. Ou à noite, aquela parede negra ali. Então, isso é do observador, é a perspectiva do observador. O cara observa. Qual é a impressão de quem observa? De que o sol está se movendo. Essa é a percepção. Quem está olhando daqui, a impressão que dá é que o sol é que está se mexendo e que a terra está parada. Então essa que é a questão. Por que tem isso na Bíblia então? Porque a Bíblia é um livro divino, mas ela é um livro humano, ela é as duas coisas. E como livro humano, ela tem reflexos da cultura humana, dos pensamentos humanos, das épocas em que o texto foi escrito. Então ela deixa vazar no que está escrito, ela deixa a gente perceber em que época isso foi escrito por causa das crenças, da mentalidade, do pensamento sobre a vida, sobre o céu, sobre o cosmos. Ela deixa vazar isso. Agora a questão é, por que aquelas pessoas relataram isso de acordo com a percepção delas? Isso é absoluto e acabou? Não há espaço para um novo conhecimento? Eu não vejo assim. Talvez você veja, não tem problema. Pode deixar o seu comentário aí, desde que seja respeitoso. Deixem comentários respeitosos, gente. E vamos seguir. Livro de Gênesis, pessoal, é o primeiro dia da criação, primeira página da Bíblia. Deus menciona a criação de uma estrutura sólida. Depois do haja luz, ele separou as águas. Muitos ateus falam, isso é uma concepção da época, Eberlin, certo? Eu tô falando aqui, eu não sou ateu não, viu? Não sou ateu não. Essa era uma concepção da época mesmo. Mas eu não sou ateu não. Aí eu digo, quem é que vai olhar para o céu e dizer que lá em cima tem algo sólido? Não faz sentido. Por que que eles iriam olhar para o céu e mencionar águas acima dessa estrutura sólida? Se não dá... Porque cai água do céu. Porque cai água do céu. Por isso, ó, tem uma estrutura sólida. Tanto que em Gênesis fala, no início da criação, fala que Deus ainda não havia feito chover sobre a erva. Capítulo 2. Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Então ainda não tinha brotado erva, alguma coisa nesse sentido. Brotado o mato, o capim, as árvores, porque Deus ainda não havia feito chover. Quando vai falar do dilúvio, diz que as comportas do céu abriram. As comportas do céu, como se o firmamento, no pensamento deles, uma coisa sólida, tivesse uma porta que se abrisse e aí a chuva caía.
Então é óbvio que eles podiam pensar isso sim. Era possível chegar a essa conclusão tranquilamente. Dá para ver. Você dizer que o Sol está perto, tudo bem, que é o modelo da Terra plana defende isso também, isso é muito claro na Bíblia também, vou chegar lá. Mas não faz sentido, então é óbvio que a Bíblia aqui está perfeitamente conexa, diferente do que é apresentado, por exemplo, quando o pastor falou, né? Temos fotos aqui, lives ao vivo, né? Imagens completamente questionáveis, tá? Então... Completamente. E Deus cria o O que sol é e a lua, inquestionável é o que eles estão dizendo. As imagens, os vídeos, tudo ao vivo, tudo transmitido ao vivo, você pode ir lá e ver. Isso aí é questionável. Agora, o que eles estão falando aí é inquestionável. estrelas no quarto dia e coloca dentro do firmamento. E eles são luminares para iluminar a Terra. Não é para iluminar o sistema solar. Gênesis 1, 14 ao 16. Lembrando que o relato de criação de Gênesis 1, de Gênesis 2, é uma versão, é uma resposta hebraica a outros relatos de criação que já existiam antes. Relatos de criação da Mesopotâmia, dos assírios, dos babilônios, dos sumérios. Todos esses povos, eles tinham os seus relatos de criação. O que os hebreus fizeram? Contaram um deles. E geralmente, eu vou trazer um vídeo depois no canal sobre isso, e geralmente os relatos de criação eram relatos fundantes, quer dizer, era um tipo de criação dos deuses que explicava como aquele povo surgiu. Então você vai pegar o relato de criação babilônico, é mais ou menos dizendo como surgiu o povo da Babilônia. A mesma coisa com outros povos, e é a mesma coisa com os hebreus. Observe que Gênesis, o relato de criação é, na verdade, para mostrar de onde vieram os hebreus. Vieram de um primeiro homem chamado Adão. Então, o objetivo ali, pode observar que Gênesis, o que tem em Gênesis? A história das origens, inclusive o nome Gênesis, origens, do povo hebreu. Não necessariamente é a origem cósmica do planeta, mas é a origem daquele povo semita, hebreu. Essa é uma percepção que eu acho válida, que eu acho interessante da gente pensar. Gênesis, o relato da criação ali, não é que é uma mentira. Não. É a versão hebraica de como as coisas, de como a realidade surgiu. E principalmente de como eles, enquanto povo hebreu, surgiram. Eu acho isso muito interessante. Mas vamos seguir aqui só mais um pouquinho que já está... Então o Sol está perto. O livro de Enoque menciona o Sol faz muitos giros. Enoque é levado aos céus pelos anjos e diz que viu a estrutura sólida sustentada lá em cima. Ah, mas o Enoque, a pessoa acreditar que o livro de Enoque foi escrito pelo Enoque também é sacanagem, né? O livro de Enoque que apareceu muito tardiamente, o cara acreditar. Agostinho já dizia isso, né? Que é impossível que o Enoque tenha escrito o livro de Enoque, né? Mas enfim. E ele transpassou dessa estrutura e viajou com os anjos. Isso é coincidência? Bom, vamos lá. E agora, hein, pastor? Me dá a referência do livro de Enoque. Eu li o livro de Enoque algumas vezes e eu não lembro dessa referência. Aqui. Eu vou ler para vocês. Mas ainda que tenha referência, gente, é isso que o pastor César ele está muito preso ao texto, né? E tá certo. O crente, geralmente, nós crentes, nós somos muito presos ao texto bíblico. Mas... E é aí que entra a minha questão. Tem coisas que mesmo estando no texto, e daí? Ele vai mostrar aqui agora o trecho do livro de Enoque que ele citou. E daí? Se realmente está lá, e deve estar mesmo, esse trecho que ele citou no livro de Enoque. Provou? Está provado então que a Terra é plana? Porque está no livro de Enoque que os sóis vão para... Ah, pelo amor de Deus, gente. Não é porque está escrito que tem que ser daquele jeitinho, essa que é a questão. O que foi escrito com uma mentalidade, com uma cosmovisão muito distante, distinta, diferente da nossa, muito diferente, muito distante. Hoje nós somos um povo que vivemos
num tempo científico, num tempo racional, muito diferente da época dos períodos do tempo bíblico, gente, muito diferente. É isso que o povo parece que não consegue abstrair, não consegue entender. Aí leem a Bíblia, leem o livro de Enoque, leem, sei lá, 2 Macabeus, e acha que porque está escrito lá é daquele jeitinho, sem levar em consideração que aquilo foi escrito tendo em vista uma cultura, uma mentalidade, um costume que se tinha na época e que hoje não faz mais sentido. Hoje já houveram evoluções no campo científico, matemático, físico, biológico, que nos ajuda a entender as coisas por outro prisma. E entender as coisas por outro prisma, ampliar a mente, não quer dizer ser antibíblico, quer dizer entender a Bíblia de forma correta, colocar a Bíblia ou entender a Bíblia de forma saudável e não ficar criando maluquice com a Bíblia na mão. Então tá bom, mas só lendo o texto já ajuda. Agora, a questão do firmamento, então aí o livro de Enoque é o seguinte: o livro de Enoque não é um livro bíblico, tá, pessoal? O livro de Enoque não é um livro que faz parte do cânon nem judaico, nem protestante, nem evangélico, nenhuma dessas linhas defende o livro de Enoque é a mesma coisa, né, sendo César? um livro bíblico, tá? Então, citar o livro de Enoque não significa citar a Bíblia, só para deixar claro aqui essa questão. A Bíblia não informa qual era a composição original, oficial, exata do firmamento que envolvia o globo terrestre. Mas a Bíblia afirma que esse firmamento envolve... Só lembrando que o livro de Enoque está no cânon etíope, por exemplo. Se você não viu o vídeo em que eu falo sobre a origem da Bíblia de uma forma não mágica, não mística, dá uma olhada no vídeo de trás aí, a origem da Bíblia. É uma introdução, tá? Depois eu vou especificar, vou trazer mais aprofundamento. Uma introdução, um vídeo muito bom, dá uma olhada lá. O globo. E essa palavra, raquiá, que você por alguma razão pronuncia raquia, essa palavra, ela Cara, isso aqui, sinceramente, o César criticar a pronúncia dele, tá certo, é um debate, eu acho que ele quer só desmoralizar o adversário, né? Tipo assim, ó, o adversário não sabe nem pronunciar a palavra em hebraico, eu é que sei pronunciar a palavra em hebraico, mas é o tipo de coisa que soma muito pouco, né? E eu, sinceramente, é o que eu disse, eu não acho que o César está em vantagem aqui não, se for para olhar versículos e pensamentos dos antigos, é terra plana mesmo. É colocada na Bíblia, muitas vezes ela aparece, ora como expansão e ora como firmamento. Então parece, pelas palavras, pela aplicação dela nos contextos, que a terra é envolvida por esse firmamento, e dizer que essa palavra no hebraico significa tal coisa, ok, beleza, significa firmamento, também pode significar expansão, a ideia de alguma coisa firme que se expande, como a nuvem Cirrus, por exemplo, que é um bom exemplo sobre isso. Isso aqui é tentar falar que Enoque ou Moisés, ou seja, quem for o autor, provavelmente não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, é tentar dizer assim, não, é porque, veja só, esse autor, essa palavra que ele escolheu significava já expansão, que já se conecta com o pensamento científico moderno. Não, esse cara não sabia de nada de ciência. Esse cara não sabia de nada dos descobrimentos, dos pensamentos científicos modernos. Ele escreveu aquilo da observação dele mesmo. E pronto. O que ele escreve, o que o autor bíblico escreve sobre ciência, biologia e tal, isso não é a última palavra nisso, gente. Ali era simplesmente a percepção dos caras na época deles. Não é pra gente entender isso como verdade absoluta. Tipo, não, aqui o cara falou que o Sol voltou tantos graus, então quer dizer que é o Sol que gira em torno da Terra. Não, gente, aquilo ali é a percepção da pessoa, não tá batido em prego, não. Isso aí, as nossas interpretações do texto que começam a colocar regras e dizer, se está escrito assim, tem que ser assim. Isso aí é a gente. O cara que escreveu aquilo não tinha pretensão de ser científico, de se passar por científico. Ele
queria saber nada disso, não sabia nada disso. O que me admira é gente hoje defendendo essas coisas. O que me admira é gente hoje, depois de toda a evolução tecnológica que a gente teve, depois de tudo que a gente sabe, a pessoa defender terra plana. É isso que me admira. Agora, o autor bíblico defender terra plana, para mim, é o normal, é o esperado, que é que ele pense na Terra, no planeta, como plano mesmo. Isso não tem a ver se a Terra é esférica ou não. Tanto o terraplanista pode crer assim, e o globalista também pode crer assim, então tudo bem. Isso não é uma prova de que a Terra é plana em momento nenhum. Mas biblicamente é. Então, para você dizer que biblicamente é, ok. Então vamos aprofundar o conhecimento sobre isso. Em que momento a ideia do firmamento que envolve a Terra define se a Terra é um globo ou um disco? Como é que a gente vai ter um firmamento em um globo que está no espaço? Não existe isso. O que existe é uma estrutura sólida, sustentada por colunas e alicerces. Que a Bíblia chama de firmamento. O firmamento, ela está sustentada nas colunas e alicerces da Terra, os fundamentos da Terra. Tá, e esses alicerces e essas colunas... Rapidinho. Quando você falou do livro de Enoque, vamos lembrar que as Bíblias antigas, elas tinham o livro de Enoque presente. Tem livros da Idade Média, Bíblias da Idade Média, gigantes. A Bíblia etíope ainda preserva o livro de Enoque dentro dela, nas escrituras. Pode não estar sendo aceita como um cânon, tudo bem, mas é uma referência muito boa. Enoque menciona, por exemplo, a questão da relação dos anjos, né, com as mulheres e tal. Ele dá o nome dos anjos caídos. Então, assim, é uma referência muito interessante. Sugiro a leitura para vocês. Pastor, eu tô com essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Ludovico. Depois de muitas pesquisas, ela ainda preserva, pessoal, a cosmologia. A Bíblia fala ou não fala de uma terra plana? Claro que não tem o nome terra plana, óbvio. Mas é isso aí mesmo, gente. Deixa eu parar aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Será que eu consigo dar um zoom? Não consigo, né? Vou colocar o zoom aqui na edição. Vou tentar colocar o zoom dessa imagem aqui. Pra galera da época, o mundo, o universo, era isso aqui, ó. Entendeu? Era esse tipo... Era isso aqui. Então, quando eles vão falar da realidade, eles estão pensando nisso aqui. Agora, a gente já sabe que o mundo, que o universo não é só isso aqui. Que é uma outra coisa muito maior, é muito mais expandido que isso. Mas nós vamos continuar falando disso aqui como se isso aqui é que fosse a realidade? Ou à luz de tudo o que já se conhece agora, que não foi produzido, que às vezes a gente pensa, porque a ciência é produzida por ateístas, a ciência, essas descobertas científicas são contra a Bíblia. Gente, os cientistas clássicos, os pais da ciência moderna, são praticamente todos cristãos. A evolução científica, ela é presente de Deus para nós. É Deus nos ajudando, é o Evangelho florescendo em nós e nos levando a melhorar enquanto sociedade, a melhorar enquanto comportamento social, acabar com a escravidão. Isso tudo é fruto do Evangelho, apesar de ter versículo na Bíblia que legitima, que permite a escravidão. Mas hoje em dia a gente entende que não vale a pena, que não pode, é imoral, na verdade, é pecado, é errado escravizar. Mas a Bíblia tem versículo legislando sobre escravidão e tratando como natural. Então, ou o Evangelho entra em nós e nos leva a expandir e melhorar, a avançar, evoluir, ou o Evangelho, ele morre dentro da gente e a gente fica nesse círculo vicioso, vivendo nesse mundinho aqui de coisa que está dentro da Bíblia. E ao invés da gente trazer respostas para o mundo atual, a gente quer pegar o mundo atual e enfiar dentro da Bíblia. E é o que eu acho que não faz sentido. Eu vou parar por aqui, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Quem quiser ver o corte todo, porque aqui a gente viu só um pedaço, veja o corte todo, deixe seus comentários lá no vídeo qual que é o vídeo aqui? No canal, Cortes da Unidade Cristã. Deixe seu comentário aqui no vídeo também. Eu quero saber o que você pensa de terra plana, quero saber o que você pensa de planeta, de redondeta, de esfereta. Vamos ver aí. Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tô custando a terminar esse vídeo. Tô tossindo muito.
Ore aí por mim, para Deus me abençoar, Óbvio que não. minha voz tá... Mas Calma, só. Minha voz tá muito ruim. Vou parar por aqui. Tchau.